Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os Estados Unidos. E é isso aí, gente, sobre a maior potência mundial na atualidade. Pessoal, vamos então começar o vídeo explorando e descobrindo algumas características dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles têm 330 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Mais ou menos 100 milhões a mais que o Brasil, né? O Brasil tem uns 220, 230, tá? Lá eles têm 330 milhões. É o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, ok? Possui mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. É a maior superpotência da atualidade, ok? E tem 50 estados, tá? Como exemplo, Flórida, Alabama, Alasca, Arizona, Colorado, Michigan, Nova York, entre vários outros. Vamos ver agora sobre o clima dos Estados Unidos, tá? No caso, sobre os climas, ok? Porque os Estados Unidos têm 9 climas diferentes, ok? Quais são eles? Pessoal, são eles: o clima polar, frio de montanha, mediterrâneo, tropical, subtropical, semiárido, desértico e temperado. O temperado eu escrevi bem grandão para vocês lembrarem que ele é o principal clima dos Estados Unidos, tá? É o que está presente ali em maior parte do território, beleza? Agora vamos ver a característica desses climas, tá bom? A gente vai começar vendo o principal deles, né? Que é o clima temperado. Pessoal, existem dois tipos de clima temperado, ok? A gente tem o oceânico e o continental. O oceânico é aquele que é influenciado pelos mares, oceanos, ok? Como o próprio nome diz, tá bom? E o clima temperado oceânico, as temperaturas no verão e no inverno são mais amenas. Ou seja, o verão não passa de 30 graus, não é um verão muito quente, e o inverno também não é um inverno muito frio, tá? Só nevando eventualmente, tá bom? Já no temperado continental, aí as temperaturas não são mais tão amenas assim, sabe? A gente já tem um verão realmente mais quente, tem uma amplitude térmica maior, né? Que é a diferença entre a temperatura máxima e mínima, ok? No clima temperado continental, o verão é mais quente, o inverno já é mais frio, porque a amplitude térmica aí é realmente maior, tá? Características da vegetação ali do clima temperado. A gente tem a floresta caducifólia, beleza? Que são aquelas florestas em que as folhas caem no finalzinho do outono, no início do inverno e voltam a florescer ali, né? A crescer, enfim, na primavera, sabe? Voltam a nascer ali na primavera. E a gente também tem aquelas plantas xerófitas, né? Xerófilas, como é que fala? É alguma coisa assim, né? Que é aquela vegetação rasteira. Isso também é característica do clima temperado. Agora vamos ver um pouquinho sobre o clima subtropical. Quais são as características desse clima? A gente tem, temos grande amplitude térmica, ou seja, diferença entre a temperatura máxima e mínima, tá bom? A gente também tem chuvas bem distribuídas, tá? Ao longo do ano, chuvas bem distribuídas. E a gente tem como vegetação característica as pradarias, as estepes e pradarias, floresta temperada e subtropical. Clima tropical, pessoal. A gente tem como características desse clima altas temperaturas durante o ano todo, beleza? Temos um verão mais chuvoso, então verão chuvoso e inverno seco, tá? Altas temperaturas, verão chuvoso e inverno seco. E também temos a vegetação tropical, tá? Que é o mesmo nome do clima. Vegetação tropical. Bom, agora vamos ver esses 4 climas que eu escrevi aqui, tá? Semiárido, desértico, frio e polar.
Vamos começar por essa duplinha aqui. Por que eu fiz essa duplinha? Porque, pessoal, muita gente confunde clima semiárido com clima desértico, ou tem aquele pessoal que fala, ah, é tudo igual, mas não é igual. A gente tem diferenças entre esses dois climas. Como, por exemplo, vamos lá, pessoal. O clima semiárido, ele apresenta um índice pluviométrico maior do que o clima desértico. O que significa isso? Significa que o índice de chuvas aqui é maior do que aqui, tá? E isso, imagino que vocês já tenham imaginado, né? Aqui é desértico. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em o quê? Em pouca chuva, tá bom? Mas uma outra característica que diferencia esses dois climas é que o desértico, ele apresenta uma amplitude térmica maior do que o semiárido, tá? Mas, Sofia, você não falou que amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e mínima? Sim, é isso aí. Ok, mas como que o desértico apresenta uma amplitude térmica grande? Então, significa que ele é frio, que ele é quente e que ele é frio ao mesmo tempo? Sim, pessoal. A amplitude térmica diária do deserto é muito grande. Por quê? Porque de dia, lá no deserto é muito quente, mas à noite no deserto é muito frio, tá? Então ele tem uma amplitude térmica diária muito maior do que a do clima semiárido, tá? Essas aí são algumas características apenas que diferenciam esses dois climas, tá bom? Vamos falar agora do frio e do polar, pessoal. O clima polar, ele é mais rigoroso e mais seco que o clima frio, tá? Ah, então significa que o clima frio nem é tão frio assim. É mais tranquilo que o polar, né? Não, gente, o frio também é muito frio. O frio aqui é bem rigoroso, só que o polar é um pouquinho mais, tá? O polar, de tão frio, de tão rigoroso que lá é e de tão seco, nem consegue ter vegetação direito, tá? Tem ali a tundra, que é aquela vegetaçãozinha rasteira, cheia de líquens e tal, mas nada além disso, ok? Já aqui no clima frio, apesar de também ser um inverno ali muito rigoroso, tem mais meses, tem uma quantidade de meses maior que apresentam temperatura positiva do que o polar, tá? E no clima frio também, a gente consegue ter a floresta de coníferas, tá? Que é aquela quais as árvores são assim, ó. Apresentam um cone, sabe? É isso aí. Pessoal, agora vamos aprender um pouquinho sobre o relevo e a hidrografia dos Estados Unidos, beleza? Eu já escrevi aqui como a gente pode dividir os Estados Unidos em relação ao relevo, tá? A gente divide ele de quatro maneirinhas diferentes, tá? A gente pode dividir na parte oeste, parte central, parte leste e a parte da costa atlântica. Tudo bem, a gente vai dividir, vocês já entenderam, né? Que a gente vai pegar os Estados Unidos e vai dividir nesses quatro aqui. Mas quais são as características? Qual que é o critério de divisão? Vamos falar um pouquinho das características de cada um deles? A parte oeste dos Estados Unidos é aquela em que há a presença de dobramentos modernos, tá? É uma região de mais instabilidade geológica ali, tá? Então ocorrem muitos terremotos, tem a presença de vulcões também, ok? Então lembrem-se, instabilidade geológica, que tem a presença de vulcões e terremotos, é o relevo mais alto dos Estados Unidos, tá? Lá, inclusive, a gente pode encontrar as montanhas rochosas, beleza? Temos a parte central, que é definida pela Grande Planície Americana, e lá a gente pode também encontrar a bacia do Mississippi e Missouri, tá? Que é uma das principais bacias dos Estados Unidos, se não a principal. Na parte leste, a gente tem os Montes Apalaches, tá bom? Que é um conjunto de serras. E o relevo geológico, aqui na parte leste, também é um relevo mais... a estrutura geológica, na verdade, é uma estrutura mais antiga, tá bom? Na costa atlântica, a gente tem ali os pântanos, uma vegetação subtropical, é formada pela planície costeira, ok? E é isso. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da hidrografia dos Estados Unidos. Gente, a hidrografia lá é, assim, muito importante mesmo. Por quê? Porque, pensa, o rio, para você utilizar ele como transporte, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem vários rios, tá? Para você utilizar ele como meio de transporte é muito mais barato,
ok? Por quê? Porque o rio já está ali. É só você construir um porto, ter alguns barcos ali, sei lá, um meio de transporte que você for usar, né? E pronto. Você não precisa igual na estrada, você tem que construir uma estrada, construir uma rodovia. Não é assim, o rio ele já é natural, ele já está pronto ali. Os rios também são utilizados muito para escoamento de produtos, são utilizados para irrigação, tá bom? Então, a hidrografia dos Estados Unidos, a presença de diversos rios, influencia sim diretamente na economia. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de povoamento, dos tipos de ocupação histórica que os Estados Unidos teve, tá bom, pessoal? Galerinha, nas colônias do norte dos Estados Unidos, a gente teve a colonização de povoamento. Enquanto isso, nas colônias do sul, a gente teve a colonização de exploração, tá bom? Mas, Sofia, por que no norte foi povoamento e no sul foi exploração? Por que a gente não teve o mesmo tipo de colonização nas duas partes ali dos Estados Unidos, né? Pessoal, o que acontecia? No norte, os ingleses, eles não encontraram riquezas de imediato, tá? Que interessassem eles. E o clima do norte era muito similar ao da metrópole. Então, o que os ingleses, né, podiam plantar no norte, também podiam plantar lá na metrópole, que era a Inglaterra, tá bom? Então não tinha nada assim de muito especial nesse território que interessasse tanto os ingleses, tá? Porém, no território do sul tinha, tá? Lá o clima já era um clima diferente do da Inglaterra, era um território onde os ingleses abriram o olho e falaram, ó, território legal ali. E aí, no sul, a gente teve a colônia de exploração, em que se estabeleceu o sistema de plantation. Nesse tipo aqui, se estabeleceu o sistema de plantation, que era o quê? Que era monocultura, grandes latifúndios, tá bom? Mão de obra escravo, ok? E também tudo que era produzido, maioria, né, das coisas que eram produzidas eram destinadas à exportação. Essas são as 4 características aí do plantation, tá bom? E já no norte se deu que as colônias de povoamento, né, que eram aquelas que os ingleses eles só queriam ocupar aquele território e não tinha escravidão aqui eram fazendas de agricultura familiar mesmo, de pequeno, médio porte, né? Não eram grandes latifúndios igual era no sul, tá? Não tinham escravos aqui era o trabalho familiar ou de trabalhadores também assalariados, ok? Então, e apesar dessa colonização de povoamento estar restrita ao norte, né, naquela época estava restrita ao norte, foi ela que impulsionou o crescimento da colônia como um todo, né, dos Estados Unidos como um todo. Vamos falar agora da riqueza mineral dos Estados Unidos, tá bom? Galera, logo de cara, os colonizadores, eles não acharam minerais, nada para explorar no território americano. Mas, com o tempo, com o passar do tempo, essa exploração mineral se tornou uma prática comum no solo estadunidense, tá? E com o crescimento, né, o andamento da primeira e da segunda revolução industrial, as atividades realizadas com minerais foram só crescendo, tá bom? E a indústria começou a demandar a exploração desses minerais no território americano, tá bom? E a gente tem vários tipos de minerais diferentes nos Montes Apalaches, né, que ficam no leste, nas Montanhas Rochosas, que ficam no oeste. Então, a gente tem, sim, vários tipos de minerais diferentes nos Estados Unidos. Agora, vamos ver um pouquinho da marcha para o oeste, o que foi isso, e dos fluxos migratórios dos Estados Unidos, tá? Vamos começar aqui com a marcha para o oeste. Pessoal, o que foi isso? Olha aqui, gente, as 13 colônias, depois de conquistarem a independência em relação à Inglaterra em 1776, elas queriam o quê? Expandir o território, tá? As 13 colônias ficavam aqui, tá? Imagina, nesse território aqui. E aqui, ó, elas queriam adentrar o território, ok? Só que as terras daqui já eram de domínio, sei lá, espanhol,
inglês, mexicano, tá bom? E nesse período ali, no início do século XIX, a Europa, né, estava enfrentando um processo de muita instabilidade política e econômica devido às guerras napoleônicas que estavam acontecendo ali, tá bom? E aí, os Estados Unidos, né, o agora Estados Unidos da América, que tinha acabado de conquistar ali sua independência no século passado, né, viram a Europa sofrendo ali com essa instabilidade e falaram: ótimo, bora começar a comprar as terras, a guerrear para conseguir essas terras, para a gente conseguir expandir para cá e aumentar nosso território. E foi isso que foi feito, tá? Os Estados Unidos da América, que era essa parte aqui, né, as antigas 13 colônias, enfim, conquistaram territórios que pertenciam ao México, que pertenciam à Espanha, como, por exemplo, a Flórida, né? Conseguiram territórios que eram de domínio francês, territórios que eram de domínio inglês, e aí expandiram o território e formaram, né, os Estados Unidos, que a gente conhece atualmente, tá bom? Mas que para esse território aqui pudesse se integrar aos Estados Unidos, ele precisava ser o quê? Povoado. Então, em 1864 ou 62, acho que foi em 62, 1862 foi promulgada, né, uma lei chamada de Homestead Act, que dizia o quê? Dizia que todo aquele cidadão, seja ele imigrante ou nativo, todo cidadão americano, né, cidadão dos Estados Unidos, poderia possuir terras para cultivo ou para moradia, tá? Isso incentivou muito a vinda de imigrantes, ok? Outros motivos para a vinda de imigrantes: a grande exploração mineral que tinha lá nos Estados Unidos, tá? No caso lá, o solo era muito rico em minério, enfim, nesses metais e etc. O solo também era muito bom, né, para cultivo, para agricultura. Isso influenciou a vinda desses imigrantes. E também as políticas governamentais feitas ali pelos Estados Unidos para incentivar a vinda de imigrantes também incentivou muito a vinda deles, né? E esses imigrantes, pessoal, eles vinham de diversos lugares do mundo, tá? Principalmente da Europa, mas também vinham chineses. Então, assim, gente, a população dos Estados Unidos é muito diversa, assim como a população brasileira. Com a Primeira Guerra Mundial, a vinda de imigrantes também aumentou muito. Já com a Segunda, a vinda de imigrantes diminuiu, tá? E dos últimos 40 anos para cá, os imigrantes começaram aí a procurar muito refúgio nos Estados Unidos. Muitas pessoas de fora começaram a ir para lá. E os Estados Unidos é hoje o país que mais recebe imigrantes no mundo, apesar de ter, inclusive, leis que caracterizam ele como uma política migratória, como um país de política migratória restritiva. E para a gente terminar nosso vídeo com chave de ouro, vamos responder a essa pergunta: o que faz os Estados Unidos a maior potência econômica do século XXI? Galera, a gente tem várias respostas diferentes para essa pergunta, né? Até porque são vários fatores. E eu vou citar alguns deles para vocês. É a ascensão dos grandes conglomerados industriais, que são o quê? Que é a junção de duas ou mais indústrias de diferentes setores, né? Os Estados Unidos possuem grandes conglomerados industriais, que a gente até vai falar um pouquinho mais sobre eles no próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, que também vai ser sobre os Estados Unidos, tá? O próximo vídeo da matéria de geografia. Outro fator, a Primeira Guerra Mundial, né? Com a Primeira Guerra Mundial, rivais dos Estados Unidos, como a Alemanha e Reino Unido, ficaram muito enfraquecidos. E aí, os Estados Unidos ele começou a dominar o mercado desses rivais enfraquecidos. Consegue entender? Os Estados Unidos começou a dominar assim, o mercado e as indústrias foram crescendo. E também a adoção de técnicas como o Taylorismo e o Fordismo, tá bom? Que foram técnicas que impulsionaram a produção automobilística nos Estados Unidos. Vou sim fazer uma parte 2 desse vídeo com mais informações sobre a nossa superpotênciazinha querida, os Estados Unidos, tá bom? E é isso, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Pera aí, corta essa parte, gente. Mãe, no caso. Não, corta. Vou voltar a falar em 3, 2, 1. Corta, vou fazer de novo. Calma, pausa. Corta.